por que você tem tantos hematomas. Gente, antes de eu explicar por que isso acontece no lipedema de uma forma médica e clara, deixa eu contar uma história para vocês. Porque existe a médica georgiana antes do lipedema e a médica georgiana depois que descobriu a existência do lipedema. Antes do lipedema, as pacientes sempre apareceram, antes de eu saber que existia lipedema, antes de eu ter esse conhecimento. As pacientes de lipedema já existiam, só que eu não sabia. E muitas mulheres vinham, né, com queixas de dor na perna, inchaço e manchas roxas. Eu dei plantão na emergência durante 6 anos, assim que eu terminei a endocrinologia e voltei para minha cidade. Nesses 6 anos, essa foi uma queixa frequente no plantão. Mulheres que vinham na consulta por conta de manchas roxas nas pernas, sem motivo. E sempre isso gerava nelas uma preocupação em relação à coagulação do sangue e tudo mais, porque elas sabiam que elas não tinham batido aquilo ali. Elas muitas vezes também relacionavam com a parte de estresse, parte emocional, que elas não estavam erradas. E eu investigava. Então, como eu não conhecia o lipedema, eu não desconfiava dessa doença, porque eu não sabia. Mas eu pedia um exame de sangue, eu pedia um coagulograma, eu investigava a história dessa paciente para a gente tentar achar um motivo. E, gente, eu não lembro de nenhuma vez que a gente achou algum motivo para as manchas roxas das pacientes. E depois que eu conheci o lipedema, essas histórias, inúmeras histórias, né? Essa das manchas roxas e outras tantas de outras situações em relação às pacientes com lipedema, vem na minha cabeça. Não tem como, né? E por esse motivo, sim, por hoje entender o que acontece nessas pacientes que antes não tinham respostas na busca por soluções e hoje eu consigo entregar, que entender sobre lipedema traz um alívio na minha vida, sabe? Eu consigo fazer o meu trabalho de uma maneira melhor e ajudar uma quantidade maior de pessoas que me procuram. E voltando aqui para os motivos de acontecer essas manchas roxas, eu vou colocar uma imagem aqui na tela para você ver. É uma imagem forte, mas ilustra muito bem tudo isso. Essa parte de cima é uma gordura normal de um paciente, de uma mulher que não tem lipedema. E essa gordura aqui de baixo é uma gordura de paciente com lipedema. Dá para você perceber como ela é mais nodular, tem esses caroços de gordura. Ela é mais fibrosa, você vê que tem umas cordas ali no meio. E mais vermelha, mais sanguinolenta. Por conta dos vasos sanguíneos mais frágeis e os vasos linfáticos. Essa figura ilustra muito bem o motivo pelo qual as manchas roxas aparecem. A nossa gordura, ela fica ali embaixo da pele, de uma maneira simplificada para você entender. Então, ela é mais nodular. E no lipedema, essas células adiposas, essas células de gordura, aumentam em número e aumentam em tamanho. E essa arquitetura celular fica desorganizada. Tudo isso faz com que a oxigenação sanguínea nessa região fique prejudicada. Essa falta de suprimento sanguíneo adequado causa mais inflamação, mais fibrose, lesão dos vasos sanguíneos, dos vasos linfáticos, levando a acumular ainda mais líquido ali no meio disso tudo, dessas células. Esse líquido fica acumulado em formato de gel. Não é bem um líquido, ele fica ligado ali a algumas proteínas, acumulado em formato de gel. E não é um líquido fluido, ele tem proteínas inflamatórias dentro dele. E é um ciclo vicioso. Então, quanto mais líquido, mais gordura, mais inflamação, mais lesão de vasos. Então, essa fragilidade capilar, que são esses vasos linfáticos muito frágeis, extravasam o sangue nessa região ali da pele subcutâneo
E isso faz aparecer as manchas roxas mesmo sem você ter tido um trauma. Então, de repente, você acorda uma nova mancha roxa na perna ou no braço. E, interessantemente, quando você começa a tratar, melhora. Como é que faz para essas manchas roxas pararem de aparecer? Tratando a inflamação. Com a sua dieta anti-inflamatória, como vocês já puderam ver um vídeo aqui sobre a dieta anti-inflamatória que a doutora Roberta postou. Aliás, antes da gente terminar, aproveita, curte esse vídeo, segue a gente aqui no canal. Então, tratando essa inflamação, você consegue melhorar todo esse microambiente ali onde estão essas células de gordura e a vizinhança deles. E aí essa vizinhança fica mais saudável e os vasos param de ficar tão frágeis. E o uso de meia compressiva também ajuda a tratar essas manchas roxas e dificultar com que elas apareçam, porque o uso de meia, ele não vai deixar com que esse líquido em excesso da inflamação acumule ali nessa região. Ela vai estar sempre comprimindo e deixando, meio que ela varre toda aquela proteína inflamada, aquele líquido inflamado ali da perna. Igualmente com a drenagem linfática, que também acontece isso. Então, a alimentação, a drenagem linfática, o uso de meia compressiva, tudo isso melhora essas manchas roxas. O uso de alguns ativos antioxidantes e anti-inflamatórios também. Todo o tratamento do lipedema, na verdade, faz as manchas roxas aparecerem. E sempre que a paciente já está em tratamento e ela volta no consultório e ela fala, ai, doutora, essa semana apareceu muita mancha roxa. A gente sempre olha para trás. O que você fez? O que você acha que você fez que saiu da rotina que a gente combinou? Gente, uma noite de sono mal dormida inflama. Uma taça de vinho a mais ali que você tomou, às vezes uma taça de vinho só é capaz de gerar essa inflamação. E eu falei lá no começo do vídeo sobre o estresse. Transtorno depressivo, transtorno de ansiedade, tudo isso inflama a gente. Isso leva a essas alterações que eu falei lá no início, nas células, na vizinhança, esse inchaço desse gel com as proteínas inflamadas, lesões vasculares e manchas roxas. Então, cuidar da saúde mental também melhora as suas manchinhas roxas da perna. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.